Fala, meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos a essa correção aqui da prova do TCDF. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro Felipe. A gente vai trabalhar aqui agora as questões de raciocínio lógico, matemática financeira e estatística da tua prova. Foi uma prova bem grande, com muitas questões aí que apareceram para você, com algumas definições que são importantes para a gente poder resolvê-la, mas a gente vai vir aqui sem demora, de uma maneira bem objetiva, para a gente poder corrigir essa prova, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a me seguir aqui nas minhas redes sociais, meu canal do YouTube, meu Insta e meu Telegram, Prof. Pedro Felipe, galera. Tem muita coisinha bacana aqui para vocês aproveitarem. Vamos lá, primeiro grupo de questões aqui da prova, temos aqui o seguinte. Uma pesquisa de opinião será feita tendo como alvo uma população constituída por 1.000 pessoas. Então veja que ele forneceu aqui o tamanho da população sendo de 1.000 pessoas. Por meio de um sistema de sorteio aleatório, uma amostra de 100 pessoas sem reposição. Então temos uma amostra de 100 pessoas sem reposição, vai ser extraída. Com base nisso, julgue os itens. Começando aqui, galera, com o item de número 28. No item de número 28, ele pede para a gente calcular a fração amostral. Galera, fração amostral, que eu vou chamar de FA, ela é simplesmente o quê? A razão, a divisão do tamanho da amostra pelo tamanho da população. É só isso daqui, galera. Então, para você calcular a fração amostral, bastava você dividir o tamanho da amostra, que é 100, pelo tamanho da população, que é 1.000. Isso aqui é uma definição que, inclusive, aparece no livro do Cochrane sobre amostragem, beleza? Então, é assim que a gente calcula a fração amostral, galera. E fazendo 100 dividido por 1.000, a gente vai obter aqui 0,1. Então, a fração amostral ela é dada por 0,1. Esse aqui é o valor da fração amostral. Beleza? Se aparecer diferente aí como resultado, pode entrar com recurso, porque a definição de fração amostral é isso daqui. É você fazer o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população, definição que aparece bastante aqui na prova do Sebrasp, beleza? Ele falou que esse resultado é inferior a 0,1. Galera, não é inferior, esse resultado ele é superior a 0,1. Por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Beleza? Questãozinha bem tranquila, mas você tem que conhecer a definição. Se não sabe a definição, não responde essa questão aqui. Questãozinha bem tranquila. Nesse método de amostragem, a amostragem é esse que é sem reposição e feito de maneira aleatória. É um sorteio aleatório sem reposição. Ele fala que AD é igual a 1.000 elevado a 100 diferentes amostras possíveis. Galera, esse Dzinho que ele está colocando aqui para você na questão seria o espaço amostral de seleção. O espaço amostral equivale para a gente ao conjunto, a todas as combinações de amostras possíveis que a gente pode formar dentro daquela população de 1.000 indivíduos, dos quais entre eles a gente vai estar escolhendo 100 pessoas. Agora, por que a gente trabalha com combinação? Porque a ordem com que a gente elege essas pessoas é irrelevante para mim. Se eu escolho as pessoas A, B e C ou C, B e A, é o mesmo conjunto de pessoas que a gente está selecionando. Então, como a ordem não é importante, além disso, ele fala para a gente que é sem reposição, a gente trabalha com a combinação para calcular a quantidade de elementos que a gente pode formar aqui nesse espaço amostral. Então, de um total de 1.000 pessoas, eu vou selecionar 100. Então, galera, o espaço amostral desse camarada equivale à combinação de 1.000 tomado 100. Esse aqui é o espaço amostral. E de modo que a probabilidade de selecionar um grupo particular, ele está querendo saber a probabilidade de você escolher um grupo particular de 100 pessoas, ou seja, daquele total de grupos de 100 pessoas que você está formando, todos os grupos possíveis com 100 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher um grupo específico daqueles? A probabilidade é o que eu quero dividido pelo total. Então, a probabilidade pedida na questão é simplesmente o quê? O que eu quero, que é o evento, ou seja, aquele grupo particular que ele está pedindo para você, dividido pela combinação de 1.000 tomado 100. Do qual essa combinação que aparece aqui para a gente, galera, é um valor diferente de 1.000 elevado a 100. São resultados diferentes. Então, por causa disso, esse resultado ele não vai ser dado por 1.000 elevado a menos 100, mas sim será dado pela combinação de 1.000 tomado 100
elevado a menos 1. É o inverso desse resultado aqui. É o inverso dessa combinação que será essa probabilidade pedida pela questão. Então, por causa disso, esse item está também errado, falso, incorreto e mentiroso. Falou besteira. Ou seja, é o inverso daquela combinação. Afinal, quando você for resolver essa combinação aqui de 1.000 tomado 100, é como se resolvêssemos isso daqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 1.000 vezes 999, vezes 998, e assim sucessivamente, até chegarmos ao último elemento, que é diferente desse 1.000 elevado a 100, porque nesse 1.000 elevado a 100, eu vou ter que fazer 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000, e não tirando uma unidade igual fazemos na combinação. Percebe a diferença? Então é aí que fica o erro aqui dessa questão, tranquilo? Então veja que são resultados distintos o que ele apresenta aqui para a gente. Beleza? São resultados diferentes. Por isso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Próxima questão. O conjunto ômega representa o espaço amostral de um experimento aleatório. Beleza, então o camarada chegou aqui, ômega é o espaço amostral. E aqui temos 4 eventos aleatórios, todos contidos em ômega. Aqui está, obviamente, os eventos que a gente vai estar realizando na probabilidade fazem parte do espaço amostral. É isso que ele está colocando para a gente. Tais que A e B são independentes. Esse aqui eu vou até destacar de uma cor diferente. Ele fala, galera, que A e B são eventos independentes. Pedro, que conclusão eu posso chegar quando eu tenho 2 eventos independentes como A e B? Quando A e B são independentes, galera, a gente pode afirmar 2 coisas, que a probabilidade de A e B é dado pelo produto das probabilidades, ou seja, é dado pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Além disso, outra conclusão eu posso chegar. Quando os eventos são independentes, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é exatamente igual à probabilidade de A. Ou seja, é indiferente para mim a ocorrência de B. A probabilidade condicional vai ser irrelevante. É a mesma coisa que calcular a probabilidade de A. Então, você pode chegar àquelas 2 conclusões quando os eventos são independentes. Então, sempre que você tem eventos independentes, essas aqui são as conclusões. Isso aqui sempre vai ocorrer para eventos independentes. Eventos independentes. Pronto, aqui está. Outra coisa ele falou para a gente, ele afirmou que C está contido em A e a interseção de A e D é vazia. Então, outra coisa que ele colocou para a gente, o conjunto C está dentro do conjunto A, ou seja, a gente pode então fazer essa representação. Aqui está o conjunto C, aqui está o conjunto A. Podemos ter essa representação. E outra coisa que temos aqui, por fim, é que a interseção entre A e D é vazia. Ou seja, se a interseção entre esses 2 conjuntos é vazia, significa o quê? Significa que eles são eventos mutuamente excludentes, mutuamente exclusivos. Ou ocorre um, ou ocorre o outro. Significa que se você for calcular a probabilidade da união, é simplesmente a soma desses caras. Então, como A e D, a interseção entre eles é vazia, se eu for calcular a probabilidade de A união com D, isso aqui vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente a probabilidade de A mais a probabilidade de B. De D, desculpa. D de dado. Porque temos aqui os chamados eventos mutuamente exclusivos. Esses camaradas são mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos, ou seja, ou acontece um ou acontece o outro, nunca os 2. Pronto, aqui está. A partir disso daqui, galera, ele coloca ainda o seguinte, temos aqui os valores das probabilidades. Probabilidade de A é 0,4, de B é 0,3, de C é 0,2 e a probabilidade de D é 0,1. Dado isso, calculemos as probabilidades pedidas. Começando aqui no item 30. No item 30, ele afirma para a gente que a probabilidade da união de A com B, união de A com C e união de A com D, a soma dessas probabilidades é 1,48. Mas, Pedro, a probabilidade pode dar mais do que 1? Galera, ele não está pedindo para calcular uma probabilidade só.
Ele está simplesmente para você somar resultados de probabilidade. Então, não tem problema se o resultado final vai ser superior a 1. Eu posso somar várias probabilidades e o resultado dá maior do que 1, não tem problema. Agora, uma única probabilidade, ela não pode passar de 1, tranquilo? Então, você não pode chegar na tora e falar, ali passou de 1, já está errado o item. Cuidado com algumas coisas meio imediatistas para você não perder questão por besteira. Então, vamos calcular cada uma dessas probabilidades aqui. Vamos lá. Como eu faria, então, para calcular a probabilidade de A união com B? Galera, a probabilidade de A união com B, pela fórmula tradicional, é fazer a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B. Aqui está. É assim que a gente calcula a probabilidade da união desses dois camaradas. A probabilidade de A, a questão me deu, é 0,4. Vou colocar aqui em cima para a gente, ó, aproveitar aqui o espacinho. A probabilidade de B é 0,3. Aqui está. Quando A e B são independentes, eu posso calcular a probabilidade da interseção multiplicando. Ah, beleza, tranquilo. Se a gente pode fazer pela multiplicação, então faça a multiplicação aqui, ó. Já vou colocar aqui no cantinho, tá? 0,4 vezes 0,3, ou seja, o produto das probabilidades, isso aqui vai te dar 0,12. Aqui está. Então, basta fazer 0,4 mais 0,3 menos 0,12. 0,4 mais 0,3 dá 0,7 ou 0,70, que menos 0,12 dá 0,58. Aqui está. Essa aqui é a probabilidade de A união com B. Vamos agora à probabilidade de A união com C. Ele está pedindo a união de A com C. Galera, se você for perceber, a união de A com C, como o conjunto C está dentro de A, a união vai ser o maior dos conjuntos, é o próprio conjunto A. Então, a probabilidade de A união com C é exatamente o próprio conjunto A, ou melhor, a probabilidade de A, que é 0,4. Por fim, a probabilidade de A união com D de dado, ela vai ser dada pelo quê? Pela probabilidade de A mais a probabilidade de D, é o que temos aqui. Vamos calcular esse valor já ali? Então, basta pegar a probabilidade de A, que é 0,4, mais a probabilidade de D, que é 0,1. Ao efetuar essa soma, encontraremos 0,5. Aqui está. Então, 0,5 é o valor dessa probabilidade. A questão está pedindo para efetuarmos o somatório dessas probabilidades. Ao efetuar o somatório dessas probabilidades, quanto que a gente vai obter? Agora é só fazer continha, né? 0,5 com 0,4 dá 0,9, mais 0,58, realmente dá 1,48. Então, o somatório das probabilidades dá 1,48. E por causa disso, esse item está certo, correto, verdadeiro. Seja sincero. Aí está. Beleza, galera? Então, item corretíssimo aí. Não falou besteira, tá bem legal aqui essa relação que ele colocou pra gente. Próximo item 31. Agora ele está querendo o somatório das probabilidades condicionais. Galera, para isso daqui, a gente tem que saber como a gente calcula a fórmula da probabilidade condicional. Eu só vou aproveitar esse espaço aqui, só para ficar bem organizadinho aqui pra gente. Vou colocar aqui, ó, item 31. Pronto, aqui está. No item 31, a gente já tem o valor da probabilidade de A dado B. Quando a gente tem os eventos independentes, essas duas coisas ocorrem. Ou seja, probabilidade de A dado B é exatamente igual à probabilidade de A. Não depende de B. E isso aqui dá 0,4. Aqui está. Agora, qual seria a probabilidade de A dado que ocorreu C? Galera, a probabilidade condicional, ela é dada por isso daqui. É a probabilidade da interseção, A interseção C, dividido pela probabilidade da condição, no caso, a probabilidade de C. Mas, galera, quando a gente tem um conjunto dentro do outro, o conjunto C dentro do conjunto A, note que a interseção de A com C é o próprio conjunto C. Note que a interseção de A com C é o próprio conjunto C. Então, essa probabilidade de A interseção C é a probabilidade de C. Note que, como eu tenho o conjunto C dentro de A, a interseção desses dois conjuntos é o conjunto C. E isso eu tenho que dividir pela probabilidade de C.
dividindo probabilidades de C sobre probabilidade de C, isso aqui dá exatamente 1. Aqui está. Agora, por fim, a última probabilidade a ser calculada, a probabilidade de A, dado que ocorreu D de dado. Galera, essa probabilidade é dada pela probabilidade da interseção, A interseção D, de dado, dividido pela probabilidade de D de dado. Mas, galera, quando a interseção é vazia, significa o quê? Que a probabilidade é nula. Ou seja, é um evento impossível. Então, a probabilidade de A, dado que ocorreu D de dado, vale exatamente 0. Pronto, galera, já temos aqui, olha, todas as probabilidades da mesma forma que calculamos ali nas probabilidades anteriores. A questão está pedindo o somatório dessas probabilidades. Ao efetuar esse somatório, quanto que a gente vai obter? 1,4. Exatamente 1,4. Aqui está. 1,4, que é exatamente o que temos aqui. Por isso, ambos os itens estão corretos. Você está vendo a proporcionalidade que você tem em relação aos itens do Sebrasp. Ele tem essa tendência. Olha, temos aqui 2 itens errados, temos aqui 2 itens corretos. Então, ele costuma fazer, galera, uma boa distribuição dos seus itens, beleza? Não é bem fechadinho, não. Mas o Sebrasp tem essa tendência de colocar uma proporcionalidade de itens de meio a meio. Pode ser 49 por 51, 48 por 52, 50, 50, mas tem essa tendência. Então, você pode observar esse tipo de coisa em outras provas. Vamos lá. Considerando esses símbolos aí e tudo mais, já vamos direto aqui para os itens. Aqui ele está pedindo o seguinte, ó, ele está falando que essa proposição lógica, PIRQ, é equivalente à negação desse condicional. Ele está falando que aquilo ali, galera, é a negação daquele segundo condicional que aparece ali para gente. Pessoal, como que a gente faz para negar o condicional? Temos aqui se P, então, que. Como a gente faz para negar esse condicional? Galera, para negar o condicional, a gente repete a primeira e nega a segunda. A gente repete a primeira e nega a segunda. Simplesmente isso. É o mantém e nega. Mantém e nega. É a velha regra do mané aí que vocês conhecem aí, estudantes para o concurso. Então, para a gente fazer a negação daquele camarada, eu vou ter que fazer o quê? Para negarmos, então, essa proposição, para efetuarmos a negação dela, eu vou repetir a primeira. A primeira é P e R. E agora eu vou utilizar o ezinho, desculpa, o condicional vira e, vou utilizar o ezinho e depois efetuaremos a negação da segunda. Galera, como é que eu faço a negação de uma negação? É só tirar aquele tio. Então, para negar uma proposição com não, tiro não. Então, basta retirar este não e efetuamos a negação. Pronto, aqui está. Isso daqui. Mas, Pedro, esse camarada não é igual a esse de cima. Dado, quando a gente trabalha com um ezinho, é indiferente a ordem que a gente tem daquele parênteses. Ou seja, o parênteses pode vir tanto no início quanto no final, que vai estar valendo para a gente. Aqui está. Então, isso dali é a mesma coisa que dizer isso daqui. A ordem é indiferente. Aqui está. A ordem é indiferente. Tranquilo? Então, a gente pode efetuar o parênteses tanto no início quanto no final, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. E por causa disso, esse item 32 é um item correto. Está corretinho aqui o item. Próxima. Considere as primeiras 3 colunas da tabela verdade. Está aqui as primeiras 3 colunas, todas as combinações possíveis. E o objetivo é a gente chegar nesse resultado final, que aparece aqui para a gente. É esse mesmo camarada aqui. O ezinho condicional negação de quê? Cara, já vamos aqui analisar a tabela que foi feita pelo aluno. Ficou correto. Galera, pela tabela verdade do E, ele só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, me ajude aqui. PR, tudo verdadeiro, eu tenho aqui. Note que ele realmente colocou verdadeiro quando eu tenho no P e no R tudo verdadeiro. Em todos os demais casos, o resultado é falso. Show de bola.
Tá legal, olha, montou direitinho. Depois ele fez a negação de quê? Galera, como é que eu nego uma proposição? Troca o valor lógico. O verdadeiro fica falso, o falso fica verdadeiro. Então, negação é só mudar o valor lógico. Note que ele fez a mudança. Verdadeiro ficou falso e o falso ficou verdadeiro. Ele trocou a ordem. VF, 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 FV, 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 FV. Show de bola. Fez a negação. Então, as duas aqui estão corretas, olha. Agora, o que eu devo fazer no final? No final, eu vou fazer o condicional da antepenúltima coluna com a penúltima coluna, com essas duas colunas que ele fez. Condicional, a gente sabe que ele é falso só quando começa verdadeiro e termina falso. Então, vai lá, cara. Procura linha por linha. Fatia esse negócio aí, linha por linha. Onde que começa verdadeiro e termina falso? Bora ver? Olha, só começa, galera, verdadeiro e termina falso na primeira linha. Senhores, eu não encontrei mais outra linha. Cara, eu não encontrei mais nenhuma outra linha que começa verdadeiro e termina falso. Olha aí, ó, na segunda linha é verdadeiro com verdadeiro, viu? Na segunda linha é verdadeiro com verdadeiro. O condicional, quando começa falso, independente do que vem depois, é sempre verdadeiro. Galera, então, o único camarada que a gente vai ter falso é o primeiro. É o único camarada que a gente vai ter falso. Então, nessa situação, é correto afirmar que aquela sequência que ele colocou ali pra gente? Não. Esse aqui é verdadeiro. Beleza? É só esse primeiro que vai ser falso. Todos os demais serão verdadeiros. Por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. Beleza? Galera, esse início aqui dessa prova, eu diria que aqui, ó, é uma questão mediana, porque é uma questão aqui bem raiz mesmo, em questão matemática. Aqui é aquele camarada, ó, que estudou direitinho, não foi uma questão impossível de se fazer. Por sinal, galera, esse item 29, ele estava na última prova do TCDF, só que escrita de maneira diferente. Ele não mudou a questão. Beleza? Então, isso que temos aqui, questãozinha de raciocínio lógico padrão. E agora vamos lá, questãozinha de conjunto. Em uma determinada data, 450 processos concluídos foram enviados para o arquivo geral. Verificou-se que 300 desses processos eram exclusivamente relacionados à saúde, ou exclusivamente relacionados à área de infraestrutura. 210 não eram relacionados à área de infraestrutura e 160 eram relacionados à área de saúde. Então, temos um total de 450 processos. Já vou colocar aqui os retângulos e as bolinhas. Aqui está as bolinhas e o retângulo. Esse retângulo aqui representa para a gente o total de processos. Aqui está. Pronto. Total de processos. Deixa eu colocar aqui bonitão. Pronto, aqui está. Então, temos aqui o total de processos que equivale a 450. Pronto. Ele falou para a gente que o da esquerda equivale à área da saúde e o da direita, que eu vou colocar aqui, será infraestrutura. Beleza. 300 desses processos eram exclusivamente relacionados à saúde ou exclusivamente à área de infraestrutura. Galera, esse primeiro trecho que ele colocou aqui para você, 300, exclusivamente saúde ou exclusivamente infraestrutura, significa que esses camaradas vão estar aqui, olha. Ou seja, o X junto com o Y equivale a esse total de 300 aqui. Porque a galera desse lado esquerdo é só saúde. A galera desse lado direito é só infraestrutura. Então, significa que a soma desses dois valores aqui fecha em 300. Esses dois juntos aqui equivale para a gente a 300. Pronto, aqui está. E depois ele colocou 210 não eram infraestrutura. 210 não eram infraestrutura. 210 não é infraestrutura, ou seja, eu tenho que então apagar a infraestrutura. O que sobrar vai ser esse 210. Ou seja, significa que vai ser esse lado de fora, que eu vou chamar, por exemplo, de Z, junto com esse X. Então, esses dois juntos aqui equivale para a gente ao 210. Tranquilo? Então, esses dois juntinhos aqui, olha, equivale para a gente ao 210. Aqui está.
esses dois juntinhos, o X junto com o Z, que seria o camarada do lado de fora. Esse Z que está do lado de fora, galera, é a galera que não é nenhum nem outro, nem infraestrutura e nem saúde. Depois ele coloca que 160 eram relacionados à saúde, ou seja, se eu pegar esse meiozinho aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de W, ele junto com esse X tem que fechar 160. Então, a saúde inteira é o 160. Aqui está. Esses dois juntos aqui, 160. Pronto. E com base nisso daqui, a ideia é a gente encontrar esses resultados aqui que estão faltando para a gente poder matar direitinho aqui o que ele colocou. Galera, o que a gente pode fazer aqui? Podemos fazer o seguinte, vamos montar equações aqui para ver o que a gente pode fazer para encontrar esses resultados que estão faltando aqui para a gente. Beleza? Então, por exemplo, eu já tenho ali que o x mais o y. Isso aqui equivale para a gente a 300. Eu já tenho, por exemplo, que o x mais o w. Isso aqui equivale para a gente a 160, que seria a bolinha do S. A gente já tem, por exemplo, que o só de x com z equivale a 210. O z é o que está do lado de fora. Isso aqui equivale para a gente a 210. E, obviamente, se eu somar tudo isso aqui, tem que dar os 450 processos. Ou seja, x mais y mais z mais w. Isso aqui tudo tem que fechar em 450. É isso que teremos aqui. Beleza, galera? Tranquilo isso? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui de substituições para a gente poder encontrar esses valores aqui que estão faltando para a gente poder encontrar aqui direitinho. Olha, a gente pode fazer o seguinte. Em cada uma aqui dessas equações, a gente pode isolar uma letra que não seja a letra x. Por exemplo, eu tenho que o y é o 300 menos o x. Eu tenho que o w é o 160 menos o x. E, por fim, eu tenho que o z é o 210 menos o x. Eu posso pegar todos esses camaradas e substituir nessa última equação. E assim encontrar o valor de x. E tendo o valor de x, eu encontro todos os outros. Então, ao substituir nessa última equação que aparece aqui para a gente, o que a gente vai ter? Eu vou ter 160 menos x, mais 300 menos x, mais 210 menos x. Então, ao substituir tudo nessa última equação, substituindo, a gente encontra o valor de x. Galera, eu vou fazer aqui na calculadora, de maneira mais rápida, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, no final das contas, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter aqui esse 450, ele vai ser subtraído pelo 300, pelo 160 e pelo 210. Ficaria menos 220. Olha, um x positivo iria cortar com um x negativo aqui, sobraria para a gente menos 2x. Do lado esquerdo iria sobrar menos 220. Galera, esse valor de x aqui vai dar 110. X é 110. Aqui está. Então, já encontramos o valor de x, que é 110. O valor de x sendo 110, encontramos agora os valores dos outros que estão faltando aqui para a gente. Os valores de y, de w e de z. 300 menos 110, chegaremos em 190. 160 menos 110, chegaremos em 50. E o z, 210 menos 110, que dá 100. Aqui está. Já temos ali os valores que estavam faltando para a gente. Então, o x é 110. O y, 190. Olha, veja que a soma dá 300. Bateu certinho. Temos aqui que o w é 50. Realmente, o w é 50. Se eu fizer 110 mais 50, dá o 160, que é o total que temos na saúde. E, por fim, temos o z igual a 100. E, realmente, o z dá 100, porque 100 desse x com 100 desse z, chegamos ao 210. Que é a galera que não faz parte da infraestrutura. Pronto, já temos todos os resultados. Agora a gente consegue calcular. Começando com o item 34.
34 fala que o número de processos relacionado à infraestrutura é superior a 200. Galera, infraestrutura é o izinho, olha. É o 190 junto com o 50. Olha, veja que se a gente somar tudo, tem que fechar em 450. Vamos ver se vai fechar aqui. 110 com 50 dá 160. Mais 190 dá 350. Mais 100 dá 450 processos. Tá correto, viu? Então, vamos lá. Número de processos relacionado à infraestrutura. Qual o número de elementos que a gente tem no conjunto da infraestrutura? É a bolinha do I. 50 mais 190. Cuidado que ele não falou só infraestrutura. Ele não falou só infraestrutura. Ele falou infraestrutura. Então, basta fazer 50 mais 190. Resultado, 240. Por causa disso, o item está correto. É superior a 200. Esse item está correto. Item 35. O número de processos que não estão relacionados nem à saúde e nem à infraestrutura é inferior a 100. Galera, é inferior a 100? Não, é superior a 100, que é exatamente a galera que não é nenhum nem outro, é a galera do nem, beleza? Que não faz parte desses conjuntos. Nesse item 35, ele está pedindo para você o valor de Z. Beleza? Aquele Z que colocamos ali, que já encontramos o Z igual a 100. Pronto, aqui está. Então, 35 item está errado. É superior a 90. Superior a 90. Próxima questão. Agora, vamos aqui às questõezinhas de matemática financeira. Só beber um gole d'água aqui. A prova é grande. Considerando essa raiz aí, julgue os itens relativos à capitalização, desconto e taxa de juros. Uma taxa nominal de 16,2% ao ano, com capitalização mensal, produz uma taxa efetiva de quanto? Galera, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente tem uma capitalização anual de 16,2%, e ele fala que a capitalização é mensal, significa que a taxa que a gente vai ter equivalente mensal é só a gente dividir por 12. Então, ao dividir esse resultado por 12, a gente vai ter a taxa mensal equivalente desse camarada. A taxa mensal equivalente é 16,2 dividido por 12, desculpa. Dividido por 12. Resultado dá 1,35. Olha, que por sinal é 1,35 que aparece ali na resposta. 1,35%. Aqui está. 1,35% ao mês. Essa daqui é a taxa equivalente mensal. Só que ele está querendo saber qual a taxa efetiva ao ano que esse camarada vai produzir. A taxa efetiva ao ano que esse camarada vai produzir vai ser de quanto? Para a gente poder chegar a esse resultado, basta a gente fazer o quê? Basta a gente fazer 1 mais a taxa, que é de 1,35%, 1 mais a taxa, que é de 1,35%, isso aqui é elevado a 12. Então, tem que fazer 1 mais i elevado a 12. E a esse resultado, o que eu vou ter que fazer no final? Subtrair uma unidade. Assim, a gente encontra o que seria essa taxa equivalente. Esse 1,35% equivale a 0,0135. Aqui está. Então, a taxa equivalente, galera, é o resultado dessa continha aqui, viu? Equivale para a gente a 1,0135 elevado a 12 menos 1. Aí, isso daqui, multiplicado por 100%, vai nos dar a taxa ao ano. Isso aqui se parece com o que ele deu para a gente? Olha, ele colocou 1,35 elevado a 12. Não, é 1,0135 elevado a 12 menos 1. Tranquilo? Então, esse foi o erro da questão. Item está errado, falso, incorreto, mentiroso, falou besteira. Considere-se que duas taxas de juros, I, B e Q, sejam equivalentes que, aplicando o mesmo capital durante o mesmo período, produzem o mesmo montante. Ele definiu taxa equivalente. Nessa situação, a taxa de juros IQ, 44% ao quadriênio, então a gente tem aqui uma taxa IQ, que é ao quadriênio, ele falou que essa taxa é de 44% ao
quadriênio, de 4 em 4 anos, será equivalente a uma taxa bienal de 20%. Temos aqui uma taxa bienal IB de 20% ao biênio. Ele fala que esses camaradas aqui, quando a gente tem uma capitalização composta, vão produzir o mesmo capital. Galera, em 4 anos, nessa situação, a taxa será equivalente ao biênio quando considerada capitalização composta. Vamos ver? Se a gente colocar esse resultado aqui de 4 em 4 anos, em 4 anos, teremos uma taxa equivalente aqui de quanto? De 1 mais 44%, que é o 0,44, elevado a 1, que é um período de 4 anos que se passa aqui. Teremos aqui um período de 4 anos que se passou. Então, por isso que eu vou elevar a 1, beleza? Esse camarada vai dar para a gente 1,44. Beleza? Isso aqui é a capitalização final que você terá nesse final de um período de 4 anos. Agora, para a taxa que é de 2 em 2 anos, esse 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,2, eu não vou elevar a um período. Eu vou elevar a 2 períodos de 2 anos para chegarmos aos mesmos 4 anos do primeiro. Então, esse segundo camarada eu tenho que elevar ao quadrado, tendo aqui o resultado de 1,2 ao quadrado. E, galera, 1,2 ao quadrado vai produzir o mesmo 1,44. Então, realmente, temos aqui, olha, esses dois camaradas aqui sendo equivalentes. Show de bola. Então, nessa situação, a taxa de 44% ao quadriano será equivalente à taxa de 20% ao biênio. Esse item está certo, correto, verdadeiro, sinceríssimo. Ficou show de bola aqui essa produção. 63. Se um título com valor de resgate de 50 mil for resgatado 3 meses antes de seu vencimento, pelo valor de 44.750, então veja que ele deu alguns valores aqui para a gente. Um título com valor de resgate de 50 mil, ou seja, ele está falando para você que o valor nominal é de 50 mil. 50 mil. Errei o lugar do pontinho. Ele falou para a gente que o resgate foi de 44.750. Resgate, 44.750. E por fim, ele falou que o período T foi de 3 meses antes. Aqui, 3 meses. Aqui está. O objetivo é a gente encontrar a taxa de desconto bancário. Lembrando, galera, que taxa de desconto bancário é a mesma coisa que taxa de desconto comercial. Ele falou que esse valor dessa taxa é superior a 3%. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse camaradinho aqui que está aparecendo para a gente? Vamos ver. Nananã. Ele não falou aqui para a gente se é simples ou um composto. Ele não afirmou. Vamos trabalhar esse camarada aqui sendo simples, viu, galera? Porque aqui ele não está afirmando em momento algum para a gente que esse camarada aqui é juro composto. Vamos ver aqui. Eu acho que é mais interessante a gente pensar nisso daqui como juro simples, para a gente poder responder essa questão aqui do que juro composto. Apesar que lá no primeiro a gente fez ali... Tá, vamos trabalhar com juro composto. Vamos ver como é que ficaria esse camaradinho aqui. Vamos lá. A gente sabe, galera, que no desconto comercial, a gente vai ter o valor atual igual ao valor nominal multiplicado por 1 menos a taxa elevado ao período T. Tá vendo por que não é interessante a gente trabalhar aqui com juro composto? Porque você vai ter que pensar em raiz cúbica. A gente não vai ter como tirar uma raiz cúbica desse resultado de 44.750 dividido por 50 mil. Não faz sentido isso daqui. É por isso que eu vou pensar em juros simples aqui na hora de calcular esse camarada, viu? É mais interessante, período vezes a taxa. Eu vou pensar em juros simples aqui. O valor atual é de 44.750. Isso aqui tem que ser igual ao valor nominal, que é de 50 mil. Eu vou ter que multiplicar por 1 menos o período 3 vezes a taxa I. Galera, resolvendo esses cálculos aqui, qual o valor de I que a gente vai encontrar? Qual o valor da taxa? Vou fazer aqui na calculadora para a gente. É 44.750 dividido por 50 mil, dá 0,895.
Tem que subtrair uma unidade, dá 0,105. E, por fim, dividir por 3, dá 0,035. Isso aqui deu para a gente 0,035, que equivale a 3,5%. Que equivale para a gente a 3,5%. 3,5%. Esse valor, galera, é superior a 3%. Então, o item ficaria como correto. E, galera, provavelmente realmente vai vir como correto lá na tua prova. Olha, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer o cálculo aqui se fosse juro composto. Seria 44.750 dividido por 50 mil. Isso aqui dá 0,895. Deixa eu ver se eu consigo tirar a raiz cúbica desse cara aqui. Tá elevado a 0,333 toda a vida. Só para eu ter uma base aqui. Pronto. Isso aqui vai dar 0,963. Que eu tirei a raiz cúbica. Agora eu tenho que subtrair uma unidade. Menos 1. Isso aqui vai dar 0,036. Galera, independente se é juro simples ou juro composto, o resultado é superior a 3%. Então, não cabe recurso nessa questão. Independente se você utilizasse juro simples ou juro composto, você conseguiria chegar ao mesmo gabarito, mesmo item sendo impreciso. Esse item eu acho difícil você conseguir recurso. Você pode tentar, às vezes você está precisando de alguma questão. Beleza? Falar, olha, questão aqui a gente não conseguiu chegar ao resultado correto porque ele não falou se a capitalização é simples ou composta. Para a gente saber aqui se essa taxa de desconto bancário é simples ou composto. Então, aí a gente não tinha todas as ferramentas necessárias para poder julgar o item. Mas isso aí, para mim, não é o suficiente para entrar com recurso, tá? Porque você chega ao mesmo gabarito correto. Tranquilo? Próximo, 54. Caso o preço de um produto tenha sofrido 2 descontos sucessivos de 10% e em seguida um aumento de 20%, ao final o preço terá tido um desconto inferior a 3%. E aí, galera, como é que a gente vai fazer então esse camarada aqui? Ele está querendo simplesmente saber o valor final desse produto com esses descontos sucessivos. Galera, se eu tenho 2 descontos sucessivos de 10%, significa que a gente vai ter o produto de 90% duas vezes. Por quê? Se eu tiro 10% de alguma coisa, eu tenho um total de 100. Tirando 10, sobra-se 90%. Tanto para a primeira quanto para a segunda situação. Na terceira, ele falou para a gente agora que tem um aumento de 20. Se eu tenho 100 e no final vou aumentar 20%, significa que eu terei 120%. Então, teremos aqui um último produto por 120%. Nos dois primeiros, foram retirados 10%, que são os 2 descontos sucessivos, e no último, tivemos aqui um acréscimo de 20%. Aqui está. Agora é fazer continha, né, galera? Então, basta a gente fazer 0,9 vezes 0,9 vezes 120. 0,9, deixa eu fazer por aqui, vezes 0,9 vezes 120. Resultado dá 97,2. Então, o resultado que tivemos aqui no final foi de 97,2%. Vocês estão enxergando aí na tela? Eu estou uma calculadora do tamanho do mundo aqui, tá? 97,2%. Galera, se no fim tivemos aqui 97,2% do valor inicial, significa que tivemos o quê? Uma queda de 2,8%. Para, enfim, chegar ao 97,2%. Por causa disso, tivemos o quê? No final, o preço terá tido um desconto inferior a 3%. Sim, o desconto foi de 2,8%. Valor que é inferior a 3%. Por causa disso, esse item está correto. Próxima questão. Prova bem trabalhosa, né? Acerca dos custos dos empréstimos, seu sistema de amortização, julgue o item. Considere que tenha sido financiado pelo Sistema Americano de Amortização um bem no valor de 335 mil, a ser pago em 3 anos, com taxa de juros de 10% ao ano. Informações importantes. Aqui estou trabalhando com o Sistema Americano de Amortização. Galera, no Sistema Americano, o que o camarada vai fazer? Ele, a priori, ele só vai ficar pagando juros. A priori, ele só vai ficar pagando juros.
A amortização ela vai ser única no final do período aqui desse sistema de amortização. Um bem no valor de 335 mil, destacando os valores. Bem de 335 mil, pago em 3 anos, taxa de juros de 10% ao ano. E que nesse financiamento os juros tenham sido pagos periodicamente a cada ano. Com base nisso, é correto afirmar que a tabela fornece a planilha correta. Galera, lembre-se que o juro ele é sempre dado pelo quê? Ele é o produto da taxa pelo saldo devedor anterior. Então, para a gente poder chegar ao valor dos juros, eu sempre pego a taxa vezes o saldo devedor anterior. Galera, temos aqui um saldo devedor de 335 mil. Multiplicando pela taxa, que é de 10% ao ano, chegamos a esse primeiro juros aqui que está correto. Esse primeiro juros aqui está corretíssimo, 33.500. Só que o segundo e terceiro juros estão errados. Porque os juros, como eu falei, é sempre dado pelo quê? É sempre dado pela taxa, vou colocar aqui, o juro, é sempre dado pela taxa vezes o saldo devedor anterior, N-1. Como o saldo devedor nunca muda, os juros têm que ser os mesmos. Beleza? Saldo devedor é o mesmo, o juro tem que ser o mesmo. Então, o item está errado. Falou besteira, a tabela já está errada. Item errado. Beleza? Os juros têm que ser todos iguais. Item 66. Se o financiamento de 240 mil contratado com taxa de juros de 2% ao mês for liquidado pelo saque, sempre destaque o sistema, saque. Financiamento, 240 mil. Taxa de juros de 2% ao mês, liquidado pelo saque em 12 prestações. Ele está querendo saber o valor da prestação de número 5. Galera, para chegarmos a essa prestação, vamos aqui relembrar tudo que a gente tem que saber em relação ao sistema saque. No saque, como é que a gente calcula a amortização? É o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Saldo devedor é de 240k, eu tenho que dividir esse camarada por 12. São as 12 prestações. 24 por 12 dá 2, então 20 mil é o valor da amortização mensal. Esse aqui é o valor da amortização. Outra coisa que a gente tem que chegar aqui, eu tenho que encontrar o primeiro juros, que é o juros de número 1. O juros de número 1 é dado pela taxa de juros I vezes o saldo devedor inicial. A taxa de juros, ele falou que é de 2% ao mês, vezes o saldo devedor, que é de 240k, isso aqui vai estar dando quanto para a gente? 2% vai dar 2 vezes 240, 480, 4.800. Vai dar 4,8, né? 4.800. Então, 4.800 é o valor do primeiro juros. Outra coisa que eu tenho que achar, razão da PA que essas prestações irão formar. A razão dessa PA é a fórmula do RIA, é a taxa vezes a amortização. A taxa de 2% vezes a amortização de 20 mil. Fazendo esse cálculo, corta 2 zerinhos, vai dar 400. Agora a gente começa a calcular essas prestações. A primeira prestação P1 é a amortização mais juros. Ou seja, é a primeira amortização mais o primeiro juros. Como a amortização é única, a gente vai ter então 20 mil mais os primeiros juros, que é de 4.800. Fazendo esse somatório, eu tenho 24.800. Aqui está. Agora, a prestação N equivale a essa prestação inicial de 24.800, prestação de número 5, já vou ser direto aqui, menos uma quantidade de 1 a menos em relação à razão. Então, como eu quero encontrar a quinta prestação, eu vou ter que tirar 4 razões desse camarada. Então, é menos 4 vezes o valor da razão, que é de 400. 4 vezes 400, aqui vai dar para a gente 1.600. 24.800 menos 1.600 dá 23.200. Aqui está. Então, o valor da prestação de número 5 é de 23.200. Aqui está. Ele falou para a gente que esse resultado é o quê? Será igual a 22.800. Não, 23.800. 23.200. Que é 24.800, que é a primeira prestação. Deixa eu ver se eu não fiz contar errado aqui, né? Saldo devedor, 240, dividido por 12, é isso mesmo, 20 mil.
Primeiro juros, taxa 2%, taxa de 2%, vezes o saldo devedor de 240, dá 4.800. Check. Razão, taxa 2% vezes a amortização de 20 mil. Isso aqui vai dar para a gente 400. Check. Primeira prestação, a amortização mais juros, 24.800. Check. E, finalmente, P5. Quem é P5? É o valor do 24.800, que é a primeira prestação, menos 4 razões. Menos 4 vezes esse camarada aqui. Beleza? Então, é 23.200 mesmo. É que ele está tirando mais 400. É o camarada que multiplicou por 5, olha. Se ele tirar 2.000 aqui, aí realmente chega naquilo dali. Mas item errado. Falou besteira. Então, estou indo bem. 67. Caso o empréstimo de 144 mil seja liquidado em 6 meses, tem a taxa de juros de 1%. Então, a amortização A da primeira parcela será dada por isso daí. Olha, aqui ele não falou para a gente qual é o sistema de amortização, galera. Caso o empréstimo de 144 mil, aqui está, a ser liquidado em 6 meses, tem a taxa de juros de 1% ao mês. Então, a amortização A da primeira parcela será dada por isso daí. 1.440 dividido por 1,01 elevado a 6 menos 1. Ele está falando que isso daqui é a primeira. Ele tem que falar, galera, qual que é o sistema de amortização. Em momento algum nessa questão, ele falou para a gente qual é o sistema de amortização desse item 67. Se for no sistema SAC, a amortização ela é simplesmente o quê? O valor do empréstimo, 144K, dividido pela quantidade de prestações, que é 6. 144 dividido por 6 dá 24. 24 mil. Esse aqui é o valor da amortização, que não vai ser igual àquele resultado que ele está colocando ali para vocês. Beleza? É um valor diferente em relação ao que ele está colocando ali. Pedro, mas se esse camarada aí fosse pelo sistema Price? Olha, para cada um você vai ter um negócio diferente. Se for pelo sistema Price, como que a gente faz para encontrar esse camarada aqui? Primeiro eu tenho que saber o seguinte, no sistema Price eu tenho que pegar todas as prestações e trazer a valor presente. Essas prestações tragas a valor presente, eu vou ter que pegar a prestação P, eu vou multiplicar esse camarada pelo quê? Eu vou multiplicar esse camarada por 1 menos a taxa mais 1, ali ele colocou de 1%, né? Então, a gente vai colocar aqui 1 que multiplica 1 mais I elevado a menos 1, menos N, né? Que é o valor da quantidade de prestações, dividido por I. E isso daqui tem que dar 144 mil. Assim a gente encontra o valor da prestação, utilizando essa fórmula aqui que eu coloquei para vocês. Uma outra fórmula seria utilizando, olha, com um expoente positivo, que é o que ele está sugerindo aqui para a gente. A outra fórmula vai ser assim, vai ser 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Essa aqui seria a outra fórmula. Com isso, eu consigo encontrar o valor de todas as prestações. Então, com base nisso, qual seria o valor de todas as prestações? O valor de todas as prestações vai ser 144 mil, que eu estou chamando de 144K. Esse camarada que está dividindo, eu passo multiplicando, ou seja, eu vou ter que multiplicar isso daqui por I, que é 0,01, vezes o 1,01 elevado a 6. Afinal, 1 mais I elevado a N é 1 mais 0,01 elevado a 6. Isso aqui dividido por esse camarada, que é o 1 mais I elevado a N, ou seja, 1,01 elevado a 6, menos 1. Aqui está. 144 mil vezes 0,01
é cortar 2 zerinhos ali daquele camarada. Se eu cortar 2 zerinhos, dá o 1.440. Então, vai ficar aqui para a gente 1.440. Aqui está. Então, o valor de todas as prestações na price é de 1.440. Vezes 1,01 elevado a 6, dividido por 1,01 elevado a 6, menos 1. É esse camarada aqui. Agora ele está querendo saber o valor da primeira parcela, né? Então, a amortização A da primeira... ele está querendo saber o valor da amortização. Então, a gente agora tem que calcular os juros. O primeiro juro, que é o juro 1, equivale ao quê? Equivale ao valor da taxa, que é de 0,01, vezes o saldo devedor, que é de 144 mil. Esse valor a gente já viu que dá o quê? O 1.440. Galera, a amortização é a subtração disso. Aliás, a amortização é a subtração da prestação pelos juros. Ao subtrair esses dois, não vai dar isso aqui nunca. Não vai dar esse resultado. Vai dar uma coisa superior àquilo dali. Então, a amortização é a prestação menos o primeiro juros. Se eu fizer essa conta, isso aqui vai estar dando para a gente 1.440 vezes 1,01 elevado a 6, dividido por 1.440, ou 1,01, desculpa, elevado a 6 menos 1. Tudo isso menos 1.440. Isso aqui é diferente do que ele colocou ali para a gente. O item está errado. Item 68, o último aqui de matemática financeira. Suponha que o empresário tenha contraído um empréstimo de 300 mil a ser pago em 2 anos, com taxa de juros de 10% ao ano, e que na data da obtenção de crédito tenha sido incluído no valor a ser emprestado uma taxa de abertura de crédito de 9 mil e mais 3 mil de impostos. Nesse caso, ele está querendo saber o custo efetivo total da operação de crédito. Ele falou que esse resultado é inferior a 25%. Galera, esse custo efetivo total, isso aqui foi cobrado na última prova do TCU pela FGV. Seria aqui a ideia da gente calcular a taxa de juros efetiva que realmente foi cobrada aqui, em relação ao valor que esse camarada vai estar recebendo. Porque o que acontece? Ele fez um empréstimo de 300 mil. No final, ele vai ter que pagar em relação ao valor do empréstimo que ele está tomando. Então, 300 mil daqui a 2 anos equivale a quanto para a gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em um outro slide esse item 68 aqui, porque já está meio apertado aqui do que a gente está fazendo. Deixa eu colocar em outro slide aqui, vai ficar melhor para a gente. Só um minutinho. Ah, não, na verdade tem mais itens de financeiro aqui. Então não é o último, não. Pronto, vai ficar melhor. Pronto. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou calcular o valor desse empréstimo daqui 2 anos. O valor desse empréstimo daqui 2 anos é a gente calcular o montante acumulado. Montante no juro composto é capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo t. Nesse caso, o capital é o 300 mil do empréstimo, 300k. Isso aqui vezes 1 mais a taxa, que é de 10% ao ano, 0,1, elevado ao quadrado, porque são 2 anos. Ou seja, isso aqui equivale então para a gente a 300 mil, que multiplica 1,1 ao quadrado, que dá 1,21. Fazendo-se 300 mil vezes 1,21, chegamos em 363 mil. Então, esse daqui é o valor do empréstimo que o camarada vai ter que se virar para pagar. Isso aqui é o que ele vai ter que pagar no final. Mas qual que é o valor atual que ele está recebendo? O valor atual recebido. Valor líquido recebido. Qual é o valor líquido recebido?
Esse valor líquido que esse camarada vai receber equivale aos 300 mil do empréstimo menos taxas, tarifas e impostos. Ou seja, menos os 9 mil e menos os 3 mil que temos ali de impostos. Então, 300 mil menos 12 mil, isso aqui vai dar para a gente 288 mil. Então, note que o que esse camarada vai estar pagando em relação à taxa de juros dá a entender que é de 21%. Por quê? Ele está pegando 300 mil, no final ele vai pagar 363 mil. Está pagando, no final das contas, 21%. Mas não, ele não vai estar pagando 21%. Porque o que ele está colocando aqui, ó, no bolso dele é 12 mil a menos. São 12 mil reais a menos. Então, vou ter que calcular essa taxa de juros, esse custo efetivo total, em cima do valor líquido recebido. Então, esse custo efetivo total é a relação que você vai ter entre o quê? É a relação que você vai ter que ter do valor final do empréstimo, valor final do empréstimo, dividido pelo valor líquido recebido. Valor líquido recebido. Ao fazer a divisão desses dois valores, ou melhor, do 363K pelo 288K, chegaremos a um valor aproximado de quanto? 363 dividido por 288. Isso aqui vai dar 1,26 aproximadamente. Que equivale para a gente a um custo efetivo total de 26%, tirando uma unidade. Então, esse daqui foi o custo efetivo do empréstimo. 26% desse biênio aí que foi contratado. Ele diz que esse valor é inferior a 25%, por causa disso esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso, falou besteira. Beleza, galera? Então tá aqui, ó, os itens aqui direitinho. Deixa eu só apagar essa imagenzinha aqui desse outro. Pra você não confundir aí tanta bagunça aí aparecendo para você. Beleza, galera? Tranquilo? É assim que a gente mata esses itens aí. Então, o item está errado. Próxima. A respeito de renda uniforme variável, julgue o item. Caso uma operação de empréstimo no valor de 500 mil seja liquidada em duas parcelas anuais e consecutivas, de respectivamente 300 mil e 360 mil, então a taxa de juros anual desse empréstimo será de 20%. Então, o objetivo é a gente saber se essa taxa aqui que foi cobrada realmente equivale a esses 20% que ele colocou ali para você. Pedro, como é que a gente pode fazer isso daí? Olha, veja que aqui ele já está te dando o valor das parcelas que foram pagas. Então, o que vai acontecer aqui nessa brincadeira? As parcelas, ele já fornecendo para você, você pode utilizar a ideia de um sistema de amortização para poder responder essa questão que aparece aqui para você. Então, inicialmente, eu tenho um empréstimo de 500 mil. Passando-se um período, uma unidade de período, que no caso aqui seria 1 ano, a gente vai ter aplicação de 20% de juros. Ah, beleza, Pedro. Uma taxa de 20% então vai ser aplicada. Então, o saldo devedor inicial equivale para a gente a 500 mil. 500K. Quando se passa um período, esse saldo devedor aumenta, porque a gente tem a aplicação da taxa de juros ali de 20%. Então, eu vou ter 500 mil multiplicado por 1 mais a taxa de 20%. Realizando esse cálculo, você vai chegar em 600 mil. Aqui está. Só que desses 600 mil, o que vai acontecer? Eu vou amortizar aqui uma prestação, que é de 300 mil, que é a primeira prestação. Isso aqui é a primeira prestação, primeira parcela. Aqui está. Com isso, o saldo devedor final equivale para a gente a 300 mil. Aqui está. Agora, a taxa de juros que ele vai ter que aplicar não é sobre os 500 mil, mas sobre o que ele está devendo hoje, que é 300 mil. E que eu vou calcular novamente a mesma taxa de 20%. E veja que o segundo saldo devedor que esse camarada vai ter é o que ele está devendo anteriormente, que é 300 mil, vezes 1 mais a taxa de 20%.
Ou seja, vezes 1,2, que ao fazer os cálculos, você vai chegar no mesmo 360 mil. Galera, esse 360 mil é exatamente o valor da segunda parcela. E com isso ele zerou a dívida. Então essa taxa aí de 20% está ok. Dá para a gente fazer legal, segunda parcela. Aqui está. Então veja que independente, esse 20% fica legal. Agora essa questão tem um problema. Isso aqui, galera, só vai bater se a primeira prestação só for paga um mês após a realização do empréstimo. Essa daqui que é a merda da questão. Ele não falou para a gente quando que é efetuado cada um desses pagamentos. Beleza. São anuais e consecutivos. Mas o primeiro é quando? O primeiro é no ato da realização do empréstimo ou um ano após a realização do empréstimo? Você que é concurseiro já fez um monte de questão em que esse camarada ele sempre coloca escrito bonitinho, o Sebrasp costuma colocar, que é um ano após a realização do empréstimo, que é no ato de realização do empréstimo. Ambas as situações vai te dar resultado diferente. Você não vai ter a mesma taxa de 20%. Ou seja, esse item aqui tem problema. Nesse item você consegue entrar com recurso, porque ele não falou para você quando que vai ocorrer o primeiro pagamento. E esse primeiro pagamento vai ser daqui 2 anos? O primeiro pagamento vai ser daqui 5 anos? Não sei. Então ele não me deu dados o suficientes para a gente poder responder esse item de maneira objetiva. Esse item tem que ser anulado. Não sei se você vai conseguir, mas esse item aqui, você tem muito mais embasamento para anular do que aquele outro lá que a gente comentou. Beleza? Então você pode tentar anular esse item com esse argumento. Que argumento que é esse? Ele não me deu informações o suficientes para que eu julgue o item de forma objetiva. Eu não consigo julgar esse item de maneira objetiva. Porque eu não sei se o primeiro pagamento é feito no ato do empréstimo ou daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em todas essas situações, eu terei taxas diferentes, deixando com que o julgamento desse item pode ser certo ou errado, dependendo de quando é efetuado o primeiro pagamento. Percebe essa ideia? Então, esse item eu não consigo julgar de forma objetiva. Então, para mim, esse item tem que ser anulado. Eu acho que o gabarito vai vir como correto. Eu vou marcar como correto, mas esse item, sim, ele é passível de entrar com recurso. Por causa disso que eu coloquei para vocês. Galera, os demais aqui, eu não vejo problema. Por exemplo, o 67. 67, galera, mesmo você não encontrando isso aqui, olha, você não tem essa amortização. Como a gente trabalha só com saque e price, eu acho muito difícil o CESP ele pegar e aceitar esse recurso, porque em ambas as situações fica errado. Pode ser que você consiga. Esse aqui, eu diria que você tem como se utiliza lá na contabilidade. É possível. Esse item 67 é possível você entrar com recurso e conseguir. No item, 69, é provável que você entre com recurso e ganhe. Beleza? Aquele mesmo esquema que você aprendeu lá na contabilidade. Já esqueci, é contingência, né? As paradas lá que você tem lá de contabilidade, CPC 25, eu acho. Vocês estão mais afiados que eu, já não lembro mais tanto. Mas, enfim, aquele item lá que eu falei para vocês da amortização é possível que você consiga, o 69 é mais provável. Tranquilo? Eu vou colocar como correto, tá? Pode ser até que eu erre esse gabarito, porque não tem como julgar de forma objetiva. Se o investidor aplicar mensalmente R$1.000 em um investimento, que rende 1% de juros ao mês, então no período de 1 ano, o montante M acumulado em reais será igual a isso daqui que ele está colocando para a gente. Então tem que saber qual que é o valor acumulado no prazo de 1 ano. Vamos ver, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Galera, isso aqui é aquela ideia de pagamentos de prestações constantes que a gente faz. O saldo final que a gente vai ter dessa série de pagamentos efetuada aqui, ela vai ser dada pelo seguinte, ela vai ser dada pelo valor da prestação que está sendo paga. Esse camarada eu vou ter que multiplicar por esse camaradinho aqui, por 1 mais i elevado a n, menos 1 dividido por i. Aqui está. O valor da prestação é de R$1.000. Isso aqui eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa de juros, que é de 0,01 elevado a 12, que é o número de pagamentos. Isso daqui, menos 1, dividido pela taxa,
que é de 0,01. Aqui está. Isso aí. Pronto. Será dada por isso daqui. O 1.000 dividido por 0,01, isso aqui vai dar para a gente 100 mil. Isso aqui vai estar dando para a gente 100 mil. Que aqui a gente vai ter que acrescentar mais 2 zerinhos, né? R$1.000 mesmo. Vai estar dando 100 mil. Esse 100 mil eu vou ter que multiplicar por 1,01 elevado a 12 menos 1. Então, ele errou ali com mais um zerinho e ainda faltou elevar a 12. Ele colocou elevado a 13 e tem errado. Aqui está. Próxima questão. Agora as questões de estatística. Tá acabando, galera. Tá acabando. Beleza. Então, o pesquisador deseja avaliar a significância estatística da diferença entre as médias amostrais produzidas por dois conjuntos. Então, a ideia é fazer o quê? Avaliar a significância da diferença entre as médias amostrais. Show de bola. E ele deu aqui para a gente as duas amostras conforme o quadro. Esse conjunto de dados foram obtidos por amostragem aleatória de populações normais. Então, ele fala para a gente que as populações são normais, isso é importante. Sendo que a primeira foi retirada de uma população normal de variância sigma ao quadrado e a segunda também extraída com a mesma variância sigma ao quadrado. Saber que as variâncias populacionais são iguais é importante para o julgamento dessa questão. Beleza. As duas amostras são independentes. É interessante saber que as amostras são independentes para resolver essa questão. E possuem tamanhos distintos, 21 e 31. O quadro também apresenta duas estimativas diferentes para a variância populacional sigma ao quadrado. Aqui ele deu aqui as estimativas das variâncias amostrais. Beleza. Nessas condições, o pesquisador deseja testar a hipótese nula contra a hipótese alternativa mediante a aplicação do teste T-Student. Item 71. A estimativa da variância da diferença entre as médias amostrais é dada por aquilo dali. Pedro, eu nem entendi o que esse camarada está perguntando. Pessoal, nesse item 71, ele está pedindo para você calcular a variância. Variância de quê? A variância da diferença das médias amostrais. É isso aqui que ele está pedindo para você. A variância da diferença das médias amostrais. Galera, como é que a gente calcula a variância da média amostral? Como é que eu calculo a variância da média amostral? Aí, Pedro, variância da média é pegar o desvio padrão dividido pelo tamanho da amostra. É isso que a gente vai ter que fazer. Então, eu tenho que pegar a variância de 1 e dividir pelo tamanho da amostra. Tanto para 1 quanto para 2. Isso aqui são as variâncias da média amostral. É a variância da média amostral da primeira e da segunda populações. Só que a variância da diferença dessas médias é dado pela soma das variâncias das médias amostrais. Então, esse primeiro é a primeira variância da média amostral e aqui é a variância da segunda média amostral. Basta efetuar a soma desses dois camaradas. Pessoal, qual o primeiro valor que temos de variância? 5. Tamanho, 21. 5 sobre 21 é a primeira variância da média amostral. Segunda variância da média amostral é o 10 dividido pela amostra 31. 10 sobre 31. Apesar dele estar pedindo a variância da diferença, esse resultado a gente calcula somando. Então, basta fazer a soma desses dois camaradas aqui. Que é exatamente o que o item colocou para a gente, por isso o item está correto. Beleza? Assim que a gente resolve essa questão aqui, muito específica. 72. A variação da significância estatística da diferença entre as médias produzidas por esses dois conjuntos de dados deve ser feita com base na distribuição T de Student com 50 graus de liberdade. Galera, eu tenho que saber se para a gente comparar a média dessas amostras que ele está colocando para a gente, quando ele pede para a gente poder comparar essa média, saber se é igual ou diferente. Eu tenho que saber primeiro que tipo de teste que eu vou usar. Se é distribuição normal ou T-Student. Pedro, ele já colocou lá no final que é T-Student. Cuidado, a gente tem que realmente fazer essa análise. Lembre-se que quando eu tenho amostras superiores a 30, eu utilizo distribuição normal. Quando a gente está trabalhando com um único camarada, com uma única amostra. Quando eu tenho várias amostras, como é que a gente vai saber se é normal ou T-Student? Você só vai utilizar normal se todas, eu disse, todas as amostras forem superiores a 30. Se ao menos uma for inferior a 30,
Tate student. Galera, aqui uma das amostras é inferior a 30. Como uma das amostras é inferior a 30, sim, a gente utiliza Tate student. Então, a gente utiliza Tate student por quê? Porque todas as amostras, aliás, ao menos uma amostra, ao menos uma amostra é inferior a 1, é inferior a 30. Por isso que a gente utiliza Tate student, por causa desse camarada aqui, olha. Por causa do 21. Porque o tamanho da amostra número 1 é inferior a 30. Então, utilizo sim distribuição Tate student. Isso aqui está correto. Show de bola. Beleza, Pedro. E agora? Agora a gente tem ali que o número de graus de liberdade é 50. Pedro, como eu faço para calcular a quantidade de graus de liberdade? Essa quantidade de graus de liberdade vai depender da variância populacional. Se as variâncias populacionais são iguais, você soma as amostras e subtrai 2 unidades. Agora, se as variâncias populacionais são diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu calculo a quantidade de graus de liberdade de cada amostra. Escolho o menor delas. Nesse caso, as variâncias são iguais. Como as variâncias populacionais são iguais, o que significa? Eu vou ter que, para calcular essa quantidade de graus de liberdade do item 72, somar as amostras e tirar uma unidade. N1 mais N2 menos 2. Por que é isso? Porque as variâncias populacionais são iguais. Então, a gente vai fazer 21 mais 31 menos 2. Resultado, 50 graus de liberdade. Por causa disso, esse item também está certo, correto, verdadeiro. 73. O referido teste de hipótese é unilateral. Galera, não é unilateral, porque na hipótese alternativa eu tenho um sinal de diferente. Sinal de diferente, o teste é bilateral. Item errado. Tem nem o que falar. Beleza? Teste é bilateral. Por que eu sei que é bilateral? Porque na hipótese alternativa H1, nós temos que a média 1, ele utilizou o sinal de diferente em relação à média 2. Desculpa eu estar escrevendo mais feinho agora, porque você já deve estar cansado aí. 74. Sob a hipótese nula, as amostras são combinadas para se obter uma estimativa comum para a variância populacional. Olha, ele está falando o seguinte, olha, realmente considerando que a hipótese nula está verdadeira, que está tudo ok, ou seja, as médias são iguais dessas duas amostras. Como é que a gente faz agora para obter uma única variância desse camarada? Para a gente obter uma única variância, o que eu vou ter que fazer? Ué, a gente vai ter que calcular a variância de maneira normal. Eu vou ter que pegar a soma dos quadrados da primeira e da segunda e dividir pelo tamanho da população menos 1. Como a ideia é encontrar uma estimativa, eu vou pensar em variância amostral. Então, beleza. Então, para esse item de número 73, o que ele falou para a gente aqui como valor da estimativa combinada, a ideia é a gente encontrar o quê? A variância desses dois camaradas juntos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a soma dos quadrados para a primeira amostra. A soma dos quadrados para a primeira amostra é fazer o quê? Equivale para a gente a fazer, o tamanho da amostra é 21, não é? Equivale a fazer a 21 menos 1, que era o n menos 1 que tínhamos ali abaixo, vezes o valor da variância, que é 5. Isso aqui equivale para a gente a 100. Para a amostra de número 1. Para a amostra de número 2, a soma dos quadrados também vai ser dada pelo quê? Pelo tamanho da amostra, só que nesse caso 31, menos 1, vezes o valor da variância, que é 10. 31 menos 1 dá 30, que vezes 10 dá 300. Ou seja, a soma dos quadrados total, dessas duas amostras
equivale para a gente a 400. 100 mais 300, que dá 400. Com isso, qual vai ser, então, o valor da variância total? A variância total é o valor da soma dos quadrados, que é 400, dividido por n menos 1. Note que o seu n é 52. Tamanho agora da amostra é 52, que você tem que tirar uma unidade. Então, esse 400 eu tenho que dividir por 52 menos 1. Ou seja, é 400 dividido por 51, que com certeza esse resultado não dá 8. Ele falou para a gente que esse resultado é igual a 8. Esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso. É assim que a gente faz esse item aqui, viu, galera? Pronto, aqui está. Próxima questão. Tá acabando, galera, tá acabando. Faltam mais 6 itens. O conjunto de dados é uma amostra retirada aleatoriamente de uma população binomial. Temos aqui, então, a população binomial. Parâmetros N e P. N representa o total de ensaios independentes. N é o total de ensaios independentes de Bernoulli. E P, a probabilidade de sucesso de um ensaio de Bernoulli. A partir dessas informações, julgue os itens considerando que N e P são parâmetros desconhecidos. Ele diz que a variância populacional pode ser superior a N sobre 2. Como eu poderia fazer para calcular essa variância populacional? Galera, lembre-se que na distribuição binomial, a variância na distribuição binomial é dada por NPQ. N vezes P vezes Q. Lembrando-se que P mais Q é igual a 1. Como P mais Q é igual a 1, aquele Q eu posso escrever como 1 menos P. Ou seja, a variância é dada por N vezes P vezes 1 menos P. Aqui está. O objetivo é saber qual intervalo que essa variância pode assumir, dependendo de N. É como se esse N aqui, galera, eu deixasse fixo. Quais valores esse produto P vezes 1 menos P pode assumir para eu saber se aquilo dali é possível ou não? A gente vai ter o seguinte. Galera, esse produto P vezes 1 menos P, esse produto que aparece aqui para a gente, ele tem um valor mínimo. O valor mínimo desse produto, é meio. Esse aqui é o menor resultado que você pode ter para esse camarada. Existe, então, um valor mínimo para esse camarada aqui. Tranquilo? Menor valor que você pode ter. Faz sentido aqui para a gente? É isso aí. Isso aí. Galera, sendo assim, significa que essa variância, ela também vai possuir um valor mínimo. Ou seja, o menor valor possível para essa variância aqui é N sobre 2. Para ser mais exato, é isso aí mesmo. Deixa eu ver. É isso aí mesmo, galera. Então, o valor mínimo que aquele camarada pode assumir ali é 1 sobre 2. Valor máximo, né? Se a gente fosse chutar valores aqui para esses valores de P. Por exemplo, vamos dizer que P fosse, por exemplo, sei lá, 1/4. E o outro 3/4, que ele deveria ser o complementar. Aqui eu teria o valor de 3 sobre 16. Na verdade, o valor mínimo aqui poderia ser sem problema algum, qualquer um aqui. Não, galera, na verdade, esse aqui seria o valor máximo, viu? Desculpe. O valor máximo que esse produto pode assumir é de meio. A verdade, de meio vezes meio, né? Que seria 1/4. Porque o que acontece? Aqui eu vou ter como se fosse uma função de segundo grau. Sendo como se fosse uma função de segundo grau, as raízes seriam 0 e 1. As raízes sendo 0 e 1, o valor máximo vai ocorrer em P igual a meio. Se a gente substituir P igual a meio, eu vou ter
eu vou ter 1/4 aqui, ó. Então, o valor máximo que eu posso ter daquele produto é de 1/4. E esse valor máximo de 1/4, ele vai ocorrer quando P é igual a meio. Então, quando P vale meio, o valor máximo que esse camarada pode assumir é de 1/4. Então, significa que a variância máxima desse camarada, e não mínima, a variância máxima desse camarada é de N sobre 4. É o máximo que eu posso ter de variância aqui, viu, galera? A variância populacional, ele falou que pode ser superior a N sobre 2. Galera, não pode ser superior a N sobre 2, essa variância, que a gente não consegue passar de N sobre 4 em relação à variância, porque a variância ela é dada por NPQ. N vezes P vezes 1 menos P. Quaisquer valores que você colocar ali, você nunca vai conseguir passar daquele resultado de N sobre 4. Esse daqui, galera, é o maior valor que você pode ter da variância. Ele falou que pode ser superior a N sobre 2. Galera, isso aqui, N sobre 4, não é superior a N sobre 2, é bem inferior. É o valor máximo que você pode ter daquele camarada. Ou seja, quando você for fazer os produtos de P por 1 menos P, você nunca vai conseguir passar de 0,25, de 0,25. Pode escolher quaisquer valores complementares aí. Apesar que é possível sim. Vamos ver, se a gente tiver se a gente tiver 0... Não, apesar que é produto, né? Multiplicação. Se a gente tiver, por exemplo, 0,9 e o complementar 0,1. Vamos ver aqui, vamos fazer esses testes aqui. Se o P vale 0,9, então a gente teria o Q valendo 0,1. Se eu multiplicar isso aqui, dá 0,09. Opa! Realmente, olha, o 0,09 é menor do que o 0,25, viu? Então, o valor máximo que a gente pode ter daquilo é 0,25, olha. Nunca vai passar de 0,25, galera. Nunca vai passar de 0,25. Tanto que se aqui fosse uma unidade e aqui fosse 0, aqui, ó, bem próximo de 0, a gente ficaria mais pertinho. A gente não conseguiria chegar a esse resultado mesmo, olha. Realmente. Se a gente colocasse ali, por exemplo, 0,99 para o P, 1 menos P seria 0,01. Se eu multiplicar, isso aqui vai dar 0,00 e assim vai indo, olha. Então, o maior produto que você pode ter ali é de 0,25, que ao multiplicar por N, eu chego em N sobre 4, ou 0,25N. Ele falou que pode ser superior a 0,5N. Galera, se não passa de 0,25, como é que vai passar de 0,5? Não tem jeito, esse item está errado. Então, a variância populacional não pode ser superior a N sobre 2. Esse item está errado. Questão legal, né? Diferente. 76. A estimativa pontual da média populacional proporcionada pelo método dos momentos. Galera, média populacional, estimativa da média populacional pelo método do momento é o cálculo da média de forma direta, pelo método do momento. Então, basta calcular a média normal em relação às amostras que ele te deu. 1 mais 0 mais 5 mais 2 mais 4 dividido pelo tamanho da amostra, que é 5. Fazendo esse cálculo, você vai ter aqui 2,4. Tá certinho. Item correto. 77. A estimativa pontual do parâmetro N pode ser inferior a 5. Galera, não faz sentido pelo seguinte, porque ele colocou aqui pra gente que N representa o número de ensaios. Aquele conjunto de dados que ele colocou ali pra gente significa o quê? Que cada elemento que aparece ali pra gente corresponde a um ensaio realizado. Cada elemento corresponde a um ensaio que foi realizado. Então, dá a entender que esse valor de N equivale a 5. Se cada elemento é um ensaio, então a gente teria, na verdade, um N igual a 5. Então, para mim, esse item está errado. Aqui está. Esse item está errado. Beleza? Então, temos ali ó, que a variância, então, ela vai estar valendo, então, para a gente ali no máximo N sobre 4 e tudo mais.
Beleza, galera? Tranquilo isso? Fechou. Massa. Show de bola. Legal. Então, vamos lá. Vamos mexer aqui. A gente pode tentar também pelos valores máximo e mínimo aqui, né? Aqui não, por causa dos valores aqui. É isso aí. Então, beleza. Item errado. Próximo. 3 últimos itens. Considerando que x e y sigam distribuição normal padrão. Beleza. Então, ele está falando, então, para a gente que x e y tem distribuição normal padrão. Galera, se tem distribuição normal padrão, a média é nula e a variância é unitária. E que a correlação linear entre ambas vale menos 1. Correlação linear vale menos 1. A partir disso, julgue os itens. Primeiramente, lembre-se que a distribuição normal, galera, ela é simétrica em relação à média. Então, como a média é nula, significa que o que eu tenho à direita e o que eu tenho à esquerda em relação ao valor zero é exatamente igual ao nível de probabilidade. Então, do zero para a direita mais infinito, eu tenho 50% de probabilidade. Do zero para a esquerda para o menos infinito, eu também vou ter 50% de probabilidade. Significa, então, dizer o seguinte, que essa primeira probabilidade é de 50%, 0,5. Da mesma forma que essa segunda também é de 50%, 0,5. Por quê? Eu peguei depois do zero, depois da média, e peguei antes do zero, antes da média. Ambas valem 50%. O somatório, exatamente 1. Por causa disso, esse item está certo. Próxima. Se W é igual a 5x mais 2, então W segue uma distribuição normal. Vamos lá. Como é que a gente sabe? Primeira coisa, se a gente tem uma distribuição normal que é dada por x, combinações lineares desse camarada, ou seja, somando escalares, somando-se outras distribuições normais, o resultado também vai ser uma distribuição normal, inclusive multiplicando por valores escalares. Então, somando valores, multiplicando valores, eu vou continuar com uma distribuição normal. Então, beleza. Então, W vai seguir uma distribuição normal? Vai, porque x é normal. Tá correto até aqui. A média vai ser 2? Aí eu vou ter que calcular a média de W. Como é que a gente calcula a média, ou melhor, a esperança de W? Basta a gente calcular a média de 5x mais 2. Aqui está. Galera, para calcular a média de 5x mais 2, a gente vai utilizar as propriedades aqui da esperança. A gente vai calcular fazendo 5 vezes a esperança de x. O 5, ele pode sair aqui de dentro desse parênteses, somando-se duas unidades. Lembrando-se que essa esperança de x é exatamente essa média fornecida aqui para a gente. É a média igual a zero que calculamos ali. E 5 vezes 0 mais 2 dá exatamente 2. Então, a média de W é 2. Aqui está. Agora, está correto ali, a média de W é 2. Agora, vamos para a variância. O que vai ser a variância de W? A variância de W vai ser dado pela variância de 5x mais 2. Ou seja, isso aqui então vai ser dado para a gente pelo quê? Lembre-se que no caso, propriedades da variância, somando-se valores escalares, não terem nada na variância. Isso é independente para mim. Então, a variância de 5x mais 2, aquele 2 é irrelevante para mim no caso do cálculo da variância. Esse 2 somando é irrelevante. Agora, esse 5 ele também vai sair do lado aqui desse parênteses, só que ele vai sair ao quadrado. Ou seja, o resultado vai equivaler para a gente a 5 ao quadrado vezes a variância de x. Só que essa variância de x é aquele valor 1 que temos ali acima. 5 ao quadrado dá 25, que vezes 1 continua dando 25. Aqui está. E com isso, temos ali que a variância vale 25. Então, está tudo correto, distribuição normal, média 2 e variância 25. Item está certo. Por fim, o último item. A soma XY segue distribuição normal. Como eu comentei, distribuições normais, se a gente soma, continua normal, individualmente continua normal, então a gente não muda a distribuição. Como x é normal, y é normal, a soma é normal. Beleza? Então, a distribuição também é normal.
Agora eu tenho que calcular o que é a média. O que vai ser a média de x mais y? Utilizando propriedade da esperança, é fazer a média de x mais a média de y. Esperança de x mais esperança de y. Como ambas são distribuição normal, ambas dão zero. E 0 mais 0 continua dando zero. Então, beleza. Realmente, a média é nula. Que foi o que ele colocou aqui pra gente. Ele escreveu zero para não confundir com O. Legal, média vale zero. Agora ele está querendo saber a variância. Como que a gente faz para calcular a variância da soma? A variância da soma é a soma das variâncias, Vx mais Vy, mais 2 vezes o produto das variâncias, vezes a covariância de xy. Aqui está. Vezes a covariância de xy. Então, é assim que a gente calcula a variância da soma. É isso que a gente vai ter que fazer. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular esses camaradas? Bem, eu preciso ir atrás da covariância. A covariância, galera, de xy, ela vai ser dada por uma informação que foi dada ali para a gente acima. Ela é dada pela correlação de xy vezes os desvios padrão de x e de y. É dada por isso daqui. É assim que a gente vai encontrar a covariância. A correlação de x e y, a questão me deu como menos 1. Como as variâncias são unitárias, os desvios padrão serão unitários. Então, a covariância de xy é menos 1. Aqui está. Aqui está. Beleza? Galera, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para eu não passar a fórmula errada aqui para vocês. É isso aqui mesmo, ó, galera. Isso aqui não tem mesmo não, ó. Vamos corrigir isso aqui. É só vezes a covariância, tá? Mais 2 vezes a covariância. Eu confundi porque às vezes tem uns coeficientes ali. É mais 2 vezes a covariância de xy. Bem, aqui mesmo errando, eu ia acertar. A variância de x é 1, mais a variância de y, que é 1, mais 2 vezes a covariância, que é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, que ao somar com aqueles outros 1s ali, o resultado vai dar zero. Ou seja, galera, tanto a variância quanto as médias são nulas. Quando a correlação é linear, menos 1, tá? Aqui é um caso mais específico para a gente. Então, a variância não vai ser 2 e o item vai estar errado, falso, incorreto, mentiroso. E, finalmente, galera, terminamos aqui a resolução aqui da provinha TCDF. Uma prova pesada, não foi uma prova fácil, viu? Se você sentiu que foi uma prova fácil, você está aí, meu amigo, decolando, então realmente você mandou bem aí. Acho que dessa prova aqui, se você fizesse pelo menos uns 80% aqui dessa prova aqui, você estava muito bem. Matemática financeira, dava para o camarada desenrolar. Raciocínio lógico ali também, dava para o camarada desenrolar. Agora, estatística ele pegou bem mais pesado aqui. Você tinha que estar voando baixo para poder responder legal aqui essa prova. Beleza, galera? Então, com isso, ficamos por aqui. Espero que esteja tudo certo aí. Qualquer coisa, entre em contato com a gente para poder entrar com recurso em alguma questão. Beleza, galera? Forte abraço. Bons estudos para vocês. Até mais.